dia, boa tarde, boa noite aos irmãos e aldins aí que estão ouvindo. Então eu venho trazer para vocês uma palavra que já faz uns 3 ou 4 meses que eu tenho recebido no meu coração. É um tema que eu considero assim um pouco sensível, mas eu recebi uma ordem do Eterno que é para compartilhar essas coisas. Cada um dos irmãos julguem, vejam, confiram e orem a respeito disso, porque pode ser que tudo isso que eu estou trazendo aqui seja a verdade mesmo. Então eu vou contar para vocês como foi que nós viemos para os Ialdins. Viemos hoje, estamos aí com os irmãos na expectativa do arrebatamento e como é que nós somos chamados pelo Eterno para estarmos aqui. Em 2012 nós morávamos na Suíça e muito indignados, irmãos, com tudo aquilo que nós víamos dentro das denominações. Porque nós vivemos lá dentro muitos dramas. Não vou contar tudo aqui, mas o fato é que chegou um ponto que nós pensamos, nós vamos ter que orar, porque já tínhamos saído de uma igreja, estávamos lá na Suíça congregando com irmãos lá e eu vi muitas coisas, irmãos, muitas coisas erradas entre aquele povo lá, no meio das denominações, e comecei a orar. E eu me lembro, irmãos, que uma das minhas orações era quando eu ia ler a Bíblia, eu pedia para o Eterno, eu queria uma Bíblia limpa, porque eu sentia, irmãos, que ali não era puro aquele alimento. Sabe quando eu senti no meu espírito uma rejeição por esta Bíblia, por esta palavra que estava nas minhas mãos, e eu queria um alimento puro, eu ansiava por ter acesso à Bíblia verdadeira, a Bíblia original, e eu orava, e teve uma manhã que eu nunca me esqueço, irmãos, naquele dia, que eu disse assim para o Eterno em oração: eu não quero nenhum que está aqui, eu não quero nenhum Deus aqui de baixo, eu quero o Altíssimo. Eu fiz assim com as mãos, eu me refiro ao Altíssimo, e eu oro a Ti, Altíssimo, e orei e pedi para Ele, então, que Ele nos desse um caminho, irmãos, porque não tinha mais caminho para nós. Isso fazem 12 anos atrás, quase 12. E o meu marido, nesse mesmo tempo, entrou em um jejum, pedindo para o Eterno entendimento e revelação, porque nós estávamos muito perdidos lá naquele mundo, naquelas denominações. E ele jejuava e orava nos montes, lá na Suíça, isso. E uma das coisas que o Eterno levou ele muito a orar foi pelo Brasil e pedir ao Eterno entendimento da sua palavra e desejava as escrituras verdadeiras. E foi nesse tempo, então, mostrando que esses nomes não eram os verdadeiros, aqueles que nós estávamos invocando, que nós invocávamos naquele tempo e que nós, irmãos, a partir dele nós paramos de invocar. Só que teve algo que aconteceu que nos freou. Por quê? Porque nós fomos para aquele primeiro nome, Yahushua, não sei se vocês recordam, que diziam que o nome verdadeiro era Yahushua, era Yahu e Yahushua. E nós invocamos esses nomes, irmão, mas eu digo para vocês, não se confirmou como verdadeiros. Nós não tivemos respostas nas orações e nós viemos embora da Suíça para o Brasil, justamente por ver o apocalipse iminente, já na época, isso em 2012, nós não tínhamos muita revelação, mas nós víamos aquelas trilhas químicas nos céus lá, a Europa é toda cheia dessas trilhas químicas, e deu umas fortes chuvas de granizo lá também naqueles dias, e outras coisas nos levaram então a abandonar a Europa e vir para o Brasil. E o meu marido, nesse tempo, ele fez uma oração ao Eterno, ele tem muita clareza, assim, de algumas coisas, e ele pediu ao Eterno que quando tivesse estabelecido um nome verdadeiro, que ele nos chamasse, que ele nos colocasse de novo no seu caminho, que ele nos colocasse na sua vontade, que quando fosse estabelecido por ele o nome verdadeiro, que ele nos chamasse. E ficamos, irmãos, 11 anos praticamente fora. Nunca fomos para o mundo, mas não íamos mais em igreja nenhuma. Eu me sentia até mal só de ouvir falar em igreja. E muitas vezes eu me sentia mal nessas igrejas, nesses cultos, em retiros, irmãos, eu passava mal do estômago. Tive muitas crises lá dentro, de saúde, assim, de ficar naqueles ambientes.
E então foi agora, irmãos, isso eu tenho que contar para vocês com muita alegria. E naqueles dias, então, o Eterno começou a chamar o meu marido, chamar de volta. Ele é muito sensível ao Espírito e o Criador o chamava, movia o Espírito do meu marido. Ele estava ali lavando uma louça, fazendo uma comidinha, e o Eterno vinha e vinha sobre ele. E ele me dizia, e eu via ele chorando, chorando, chorando ali no final de 2022, início de 2023. E aí então meu marido pediu ao Criador, então se tu já tens algo definido para mim, tens um nome verdadeiro, me mostra, porque eu quero. E ele orou. E quem apareceu, irmãos, nos vídeos? O irmão Romilson. Apareceu uma vez, meu marido não deu bola, apareceu a segunda vez, ele foi olhar. E qual foi o vídeo que aparecia? Os nomes, Iau, Yaush, os verdadeiros nomes. E o primeiro vídeo que meu marido me mandou foi aquele que fala sobre a serpente, sobre a descendência de Caim. Irmãos, muito tremendo tudo aquilo. E nunca, irmãos, na minha vida eu tinha visto a palavra do Eterno ser ministrada com aquela revelação, aquela autoridade. E hoje estamos aqui. Isso foi no dia 4 de janeiro, no dia 21 de janeiro nós nos imergimos, eu, meu marido e a minha filha, em nome de Yahshua Mashiach. E nós passamos todo o mês de janeiro só ouvindo os vídeos. Não passeamos, não viajamos, ficamos em casa, só para receber esse ensino. E nós esperávamos então que o arrebatamento fosse acontecer no dia 6 de abril de 2023, o que não aconteceu. Mas os ensinamentos estão aí, eles são claros. E eu queria dizer uma coisa então para os irmãos, o que me ocorreu depois, quando não aconteceu, é que realmente é possível que não tenham sido ainda selados os 144 mil. Mas, irmãos, assim como chegou até nós as palavras do Eterno, quem tem sede da verdade, com certeza o Eterno vai mandar os vídeos do irmão. E eu vou começar então com a leitura de um texto que está em Apocalipse, capítulo 7. E é muito interessante, irmãos, porque o irmão Romilson nos trouxe uma revelação dos nomes das tribos de Israel, conforme elas aparecem lá em Apocalipse 7. Então nós temos lá os nomes dos 12 filhos de Israel e a tradução do hebraico e que se transforma em uma linda mensagem. Mas enfim, tem irmãos que eu sei que ouviram, que é uma mensagem maravilhosa para os vencedores. Então eu vou ler esse texto aqui. Está em Apocalipse capítulo 7. Eu estou aqui usando, irmãos, a Bíblia de Jerusalém, nesta versão aqui. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente com um selo de Iau vivo, do Altíssimo vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram marcados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Neftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil foram marcados. E nós sabemos, irmãos, que esses 144 mil são os mesmos vencedores, são as primícias, são também os 24 anciãos, todos eles representam o mesmo grupo. E deve ser retirado agora, né, na ocasião do arrebatamento dos vencedores. Sou seguidora da Israel com a Aline, e um dia lá, assistindo um vídeo dela,
eu vi que veio um convidado que tem um outro canal que se chama Sinagogas Sem Fronteiras. As 2 tribos do sul que formaram Judá e as 10 tribos de Israel que formavam Israel. Aquela divisão que nós conhecemos ali, né, nos tempos bíblicos, lá no passado, quando a Assíria então veio e invadiu Israel e dispersou 10 tribos, que praticamente ninguém fala nisso, mas 10 tribos foram dispersas de Israel naquele tempo, e só permaneceu em Judá ali as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, e também alguns da tribo de Levi, que hoje são aqueles judeus que estão lá. Falavam que o Brasil era o local onde muitos desses descendentes de Israel estariam hoje. E eles trouxeram ali algumas questões interessantes, por exemplo, que não era para as crianças apontar o dedo para as estrelas. Por quê? Porque os judeus eles costumavam olhar muito as estrelas, mas eles não permitiam que as crianças apontassem para as estrelas, e vinha esse ditado, porque vai criar verruga. Mas na verdade era para esconder essa identidade dos outros aonde os judeus estavam. Porque quando a criança apontava o dedo, eles logo entenderiam que ali estavam judeus. Também outras questões, por exemplo, como o uso da leiteira, aqui no nosso Brasil, que a gente usa leiteira, ou seja, uma panela diferente para ferver o leite. E outras questões da varredura da casa, muitas coisas. E eu comecei a pensar, então eu me recordei que o meu pai, quando eu era muito pequena, tinha 2 anos, ele nos acordou, eu e minha irmã, na madrugada, para olhar um cometa que estava passando. Meu pai era sempre muito assim, interessado nessa questão de estrelas. E eu comecei a pensar, será que eu não tenho origem judaica? Enfim, porque eu achei aquelas coisas fortes assim na minha família. E é interessante porque eu tenho a cidadania italiana, eu morei na Itália por quase 9 anos, morei também na Suíça por 3 anos e meio, e conheço lá. Então, eu fiquei com essas coisas assim matutando na cabeça. Uma das outras coisas bem interessantes é o fato de que eu tenho um sobrenome, mas um sobrenome que o meu pai dizia que nós teríamos origem na Espanha, mesmo tendo sobrenome italiano, mas a origem seria na Espanha. Mas inclusive nós meio que negávamos assim essa possibilidade, porque para nós nos interessava a origem italiana. Eu conheço o lugar de onde vieram os meus antepassados para cá. Muito interessante tudo isso, mas eu não era interessada em aprofundar as pesquisas. Mas aí, irmãos, eu fui pesquisar. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o meu sobrenome, ele tem origem na Espanha. E não só isso, mas de 4 cidades da Espanha, aonde foram expulsos judeus em 1492. Porque uma das coisas que foi falada lá nesse vídeo é que houve uma grande perseguição na Espanha, em 1492, inclusive um decreto expulsando os judeus de lá, e aí eles foram, a maioria foi para Portugal. Só que logo em seguida houve uma outra perseguição muito grande em Portugal, que houve um casamento ali entre Espanha e Portugal, e a mesma medida foi tomada em Portugal, onde expulsaram então todos aqueles judeus de Portugal. E muitos irmãos, mas muitos vieram, muitos mesmos, vieram parar aqui no Brasil. E eu não tenho ascendência portuguesa, eu tenho ascendência italiana, como eu expliquei para vocês. Mas qual não foi a minha surpresa quando, fazendo então essa pesquisa, eu descobri que a origem do meu sobrenome é originário da Espanha, de Saragoça. E de lá foram, e depois eu vi outros documentos históricos, 10.000 judeus fugiram para a Itália. E outros então foram embora para Portugal, e de Portugal vieram para o Brasil. E é isso que era relatado ali no vídeo, que muitos dos brasileiros têm origem dos judeus que são chamados sefarditas, que são esses judeus espanhóis que viviam lá em Aragão, que é um dos estados da Espanha, onde depois todos eles foram expulsos, 10.000 foram então para a Itália, e muitos, a grande maioria, foi para Portugal e depois acabou aqui no Brasil. Pois bem, então eu descobri que o meu sobrenome, ele tem origem judaica.
E eu vi nas listas, inclusive, irmãos, porque como eu falo italiano, inclusive ensino, depois tem uma partezinha que eu vou contar para vocês, eu também ensino a língua italiana e falo fluentemente o idioma. Eu fui pesquisar na Itália e achei o meu sobrenome lá, incluído entre os judeus entre os judeus italianos, ebrei italiani, está lá. Então eu descobri que pelo lado do meu pai, que é o meu sobrenome, eu tenho origem judaica. Foi uma grande surpresa e grata, porque nós amamos o Estado de Israel. E quando que eu iria imaginar que eu seria de origem judaica, o meu sobrenome? Pois bem, e aí continuando o meu relato aqui para vocês. Mais adiante, naqueles dias, tudo por aqueles dias, nós compramos essa Bíblia aqui de Jerusalém. Eu tenho uma e meu marido tem outra, porque foi aquela que o irmão Romilson nos disse que era uma das mais limpas e uma tradução boa, então nós temos ela. E a Aline tinha falado lá num dos vídeos do seu canal sobre a Arca da Aliança. E é um pouco curiosa, então ela falou que no livro de Macabeus existe um relato de que essa arca teria sido escondida num determinado lugar. E eu, de curiosa, fui ler Macabeus. Mas não fui ler somente o livro, eu fui ler também a introdução ao livro de Macabeus, que eu vou aqui mostrar para vocês. E foi bem aqui onde eu vim parar por acaso agora. Então a introdução nos fala toda a história, é uma história muito forte, e parece que esses livros foram retirados do cânon evangélico, foi retirado por Martinho Lutero, porque tem alguma questão em relação a orar por mortos, mas eu não fui até o final da leitura, não li os dois, porque são 2 livros, é o primeiro e o segundo. Mas eu quero ler para vocês aqui o final dessa introdução ao livro de Macabeus. Diz assim, depois eu vou mandar para os irmãos uma foto aí no vídeo. O texto nos foi transmitido por 3 unciais, que é o sinático, o alexandrino e o vêneto. O sinaítico, o alexandrino e o vêneto. Meus irmãos, para quem não sabe, o vêneto é um idioma falado na Itália, no norte da Itália, que é justamente de onde vieram os meus antepassados, do Vêneto, de um local lá exclusivo que se chama Belluno e do Vale del Mis. Enfim, o fato, meus irmãos, é que por que esse livro estava escrito na língua vêneta? Porque muito provavelmente os vênetos também não têm origem judaica. Porque houveram 2 dispersões do povo de Israel. A primeira foi lá quando a Síria invadiu Israel e levou cativos para a Babilônia todo o povo. E a segunda foi na destruição do templo, que foram 2 destruições do templo, e nessas 2 vezes Israel foi disperso entre as nações. Pode ser que os judeus lá do tempo da Síria já vieram ali, viver ali no Vêneto, ou no tempo da destruição do segundo templo, anos 70 depois de Cristo. Então eu fiquei mais impressionada, porque tudo, irmãos, foi por acaso. Eu lendo aqui as escrituras, encontrei que os vênetos também teriam trazido para o mundo esse relato do livro de Macabeus. E por que será que eles tinham? E como é que eles tinham essa língua? Muito bem. Depois, irmãos, fazendo alguns estudos, fiquei muito impressionada de saber que eu tinha origem judaica. Comecei a estudar um pouquinho do hebraico. E uma das primeiras coisas que eu vi também é aquela letra Shin, que é aquele tipo um W, que de um lado, se é do lado direito, ele tem o som de Sh, e do lado esquerdo ele tem o som de S. E lá os efraimitas, eles tiveram uma perda de 42 mil pessoas, porque eles não sabiam pronunciar corretamente a palavra. Eles não sabiam pronunciar corretamente o Sh, eles falavam S. E isso, irmãos, é algo muito forte. Você sabe o que é morrerem 42 mil pessoas de uma tribo de Israel porque não sabia a pronúncia? E é tão interessante porque no passado, quando eu estava nas denominações, eu lia as escrituras e uma certa vez eu estava lendo ela inteira, toda a Bíblia assim numa sequência. E quando eu cheguei nesse texto aí, que está lá em Juízes, depois eu posso colocar aí para vocês, eu parei de ler, porque eu fiquei tão impressionada como pode uma tribo inteira morrer por causa de uma pronúncia.
E não é só isso, irmãos. Se vocês forem analisar a língua vêneta, ela tem esses chiados muito fortes. Todos os vênetos, eles são reconhecidos na Itália por causa do chiado, por causa desta língua, que tem esse chiado forte do sh. E a língua hebraica, ela é cheia desse som forte, sh, né? E outra também, irmãos, que eu descobri, tudo naqueles dias, que muitos portugueses que vieram, eles não vieram diretamente de Portugal, eles vieram da ilha dos Açores. E esses açorianos, eles emigraram para cá, para o Brasil, e ali estão hoje colocados muito ali no leste de Santa Catarina. E também no Rio de Janeiro, nós sabemos. E todos esses têm essa pronúncia sh forte. A gente sabe que os cariocas, eles chiam. E também aqui, como eu disse, no sul, aqui em toda a região do leste, do litoral catarinense, também tem esse chiado forte na língua. Isso é algo muito forte, irmãos. Por quê? Porque pode significar, sim, essa grande origem judaica que nós temos, que é o que o povo brasileiro tem. E não é, irmãos, só de um lado. Aí a gente vai pensar, porque pode ter origem judaica através dos portugueses sefarditas. Mas e os alemães? Quantos alemães imigraram aqui para o Brasil? E existem os alemães askenazitas, que também foram dispersos. E eu tenho origem alemã pelo lado da minha mãe, e italiana pelo lado do meu pai. E tenho também origem índia pelo lado da minha avó. E, irmãos, pode parecer assim, o que eu vou dizer para vocês, algo muito forte. Mas o nosso Criador, ele é sábio. Ele sabe o que faz. E eu fiquei tão impressionada porque vocês já imaginaram se esses 144 mil que está descrevendo aqui dos vencedores não são mesmo das 12 tribos de Israel? Porque é o que está escrito, inclusive diz que são 12 mil de cada tribo, e cita os nomes das tribos. E como eu disse para vocês, nesta ordem aqui, dos livros lá de Apocalipse, o nosso irmão Romilson fez um vídeo que tem uma mensagem do Eterno. Inclusive eu queria ver se eu achava esse vídeo de novo para os irmãos verem, mas eu não achei ele mais. Também, irmãos, eu queria compartilhar aqui nesse mesmo sentido sobre Barzilai, que era esse amigo de Davi que o ajudou na sua fuga de Absalão. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos, que ele aparece aqui em Esdras capítulo 2. Olhem que interessante essa figura, porque nós sabemos que muitas das coisas que estão no Velho Testamento são sombra daquilo que é a realidade que é no Novo Testamento. Então diz assim, isso está em Esdras capítulo 2, versículo 61. E entre os filhos dos sacerdotes, filhos de Abias, filhos de Acós, filhos de Berzelai. Este se casara com uma das filhas de Berzelai, e o Galadita, cujo nome adotou. Esses procuraram seus registros genealógicos e, não os achando, foram excluídos do sacerdócio como impuros. E isso, irmãos, também pode ser o seguinte, nós não temos os registros de que nós somos descendentes de Israel. Bem como esse aqui, esse era o Barzilai, ele não tem, que são hoje os brasileiros, não é verdade? Que os brasileiros são Barzilai ou Berzilai, que vocês sabem, são esses, são os brasileiros. Mas eles foram excluídos daqui quando foi restaurado o templo lá em Esdras e Neemias, porque eles não tinham como comprovar que eles eram descendentes de sacerdotes. Então, mais uma figura aqui que pode confirmar essa verdade. E o fato é, irmãos, como eu digo para vocês, é algo impressionante. Mas eu creio sinceramente que todos nós, Yaldins, que estamos aceitando o nome correto do Salvador e do seu pai, Yahusha, Yahushalam, nós somos de origem hebraica. E o melhor de tudo, irmãos, não que isso vá significar a nossa salvação ou de sermos arrebatados ou não, mas é uma escolha do Eterno, é uma obra dele de geração em geração.
e são pessoas puras, das tribos puras. Nós não vamos descobrir talvez de qual a tribo que nós somos, mas eu digo para você, não é que nós somos um monte de misturança, não, irmãos, nós somos puros. E isso tem um valor para o eterno, deve ter, porque senão não seria assim. Eu vou deixar aí para vocês o vídeo desse irmão que é esse que tem esse canal Sinagoga Sem Fronteiras, e ainda outro dia, confirmando essa palavra que o Eterno tem colocado no meu coração de trazer para vocês, ele fala sobre isso, que nós vamos nos apelidar do nome de Yau. Irmãos, está aí, vou mandar aí, ó, olhem aí. Eu digo para vocês, prestem bem atenção, todo aquele que tenha ouvido, escute, que tem olhos, veja, presta atenção. O profeta não está falando de mim, não está falando de quem nasceu num berço judaico. O profeta está falando daqueles que têm ascendência judaica, porém tiveram a sua linhagem interrompida. Vou provar para vocês. Vou provar para vocês. Vetzamhu bevel hatzir. Estes descendentes brotarão. Brotarão, vão começar a brotar descendentes. Karavim alivlemaim, como aquela árvore, como o chorão no canto, na beira dos rios. Agora vem a prova. Que não está falando de mim, que está falando de vocês. Zeiomar ladonayani, aquele dirá, aquele que vai brotar de repente do lado de um rio, no meio do deserto ou do sertão, dirá, eu sou do Eterno. Vezei krabeshem Yaakov, e aquele chamará a si mesmo de Jacó. Ele chamará a si mesmo de Jacó. Nós, judeus de berço, não chamamos a nós mesmos. Nós já nascemos Jacó. Nós já nascemos do Eterno. Vezei tov yadol Adonai. E esse escreverá a sua mão para o Eterno. E agora prestem bem atenção. O Beshem Israel Yehane. E se apelidarão com o nome de Israel. Se apelidarão. Eu não preciso me apelidar de Israel. Eu sou Israel desde que eu nasci. Assim como meus filhos, meus pais, minha esposa, meus avós, meus primos. Quem é que precisa se apelidar? É aquele que nasceu Israel, que descobriu o que é Israel, que ouviu um chamado. E é sobre esses que Isaías, capítulo 44, está falando, sobre os descendentes que descobririam e que iriam futuramente, parece que esse futuro chegou, que iriam futuramente brotar e dizer, eu também sou Israel. E é chegado o momento. Israel. Isso também, irmãos, me deu muita força para mim trazer esta palavra para vocês. Tudo que nós trazemos tem que ser com muito temor, porque é assim que o meu coração está hoje, de trazer essa palavra para vocês. Eu queria chamar a atenção para os irmãos que diz que quando Israel crer no Messias, não é por acaso que vai chegar a ressurreição dos mortos. Também, meus irmãos, eu quero ler para vocês Romanos capítulo 11, porque esse texto nos fala da plenitude de Israel. Olha o que está escrito aqui, irmãos, em Romanos capítulo 11, versículos 4 em diante. Mas que ele responde o oráculo divino, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Assim também, no tempo atual, constitui-se um resto segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Que concluir? Aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu. Conseguiram-no, porém, os escolhidos, e os demais ficaram endurecidos, como está escrito. Deu-lhes-ia um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje.
Diz também Davi que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga, que seus olhos fiquem escuros para não ver, e faze que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Então pergunto, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar os ciúmes. E se a sua queda, olhem bem isso, irmãos, se a sua queda reverte em riqueza para o mundo e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não se dará a sua totalidade? E a vós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério. É apóstolo dos gentios, o Paulo, Shaul, na esperança de provocar o ciúme de meu sangue e de salvar alguns deles. Pois se sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Ou seja, quando Israel receber o Mashiach, Yahusha, vai significar o que é a vida entre os mortos. A vida entre os mortos. Irmãos, isso é fortíssimo para o nosso tempo. Aí fala sobre a oliveira silvestre e a oliveira cultivada. E se as primícias são santas, a massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se algum dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, fosse enxertada entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se te vanglorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Iau não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vem então a bondade e a severidade de Iau, a severidade para com os que caíram e a bondade para contigo. Se perseverares na bondade, do contrário também tu serás cortada. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Iau é capaz de os enxertar novamente. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. E aí vem essa parte que é a salvação de todo Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude das nações. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador e afastará as impiedades de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa de seus pais, porque os dons e o chamado de Iau são sem arrependimento. Com efeito, como vós outrora fostes desobedientes a Iau, e agora obtivestes misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Iau encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. E a conclusão de Shaul. Ó abismo da riqueza, da sabedoria, da ciência de Iau! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! Quem com efeito conheceu o pensamento de Iau? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele, e a ele a glória pelos séculos. Aleluia. Eu também queria trazer para vocês aquilo que eu li antes sobre o selo, né? Aqui nessa versão da Jerusalém diz marcados,
mas em outras versões é selados, que são 144 mil selados de Israel. Esse selo é na carne e é no espírito, ou seja, nós somos escolhidos de Yahweh, tanto na carne quanto no espírito. A nossa descendência aqui na terra, ela é carnal, mas ela é importante para o eterno, porque ela é legítima, ela faz parte daquilo que é terreno. E como vai acontecer esse milênio de 1000 anos do governo do Messias, esse governo ele também vai ser de pessoas legítimas da terra, que no caso são 144 mil os vencedores. E eu queria dizer para vocês, irmãos, o que significa selo. Selo é de uma origem semântica, vem do latim sigilo, é pequena figura entalhada, é uma marca ou sinal. Selar ou fechar indica inviolabilidade, olhem, irmãos, autenticidade e qualidade. Tudo isso é o que nós somos. Nós não somos pessoas quaisquer, nós somos escolhidos. Por isso que nós não podemos ninguém roubar a nossa coroa. Queira eu estar lá naquele dia. E cada um de nós, irmãos, que agora limpamos a nossa boca daqueles nomes e temos paz com o Criador. O selo distingue algo ou alguém, ele distingue algo ou alguém. E olhem bem que estão sendo marcados 144 mil. Provavelmente aqueles que já morreram, mas estão sendo marcados hoje. E eu creio mesmo, irmãos, com todo o meu coração, que provavelmente nessa nova Páscoa que está para vir em 2024, sejamos levados daqui, porque todos os sinais indicam isso, inclusive essa guerra em Israel. Mas também eu digo para os irmãos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que continuar a nossa vida, porque enquanto esses 144 mil não forem selados todos, não vai acontecer o arrebatamento. Porque inclusive vocês viram lá que eu li, o anjo forte gritou aos 4 outros, não faças dano nenhum à terra até que sejam marcados os 144 mil. Querem ver, irmãos? Vou ler de novo aqui, ó. Depois disto, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Que vento será esse? Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo de Yahweh vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar, que é o que nós estamos na iminência, irmãos, aí já estamos vendo. Mas diz, não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte, ou selado a fronte dos servos de nosso Yahweh. E eu vi então o número dos que tinham sido selados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. As palavras do Eterno, quem tem sede da verdade, com certeza o Eterno vai mandar os vídeos do irmão Romilson. E o que eu me preocupo realmente, irmãos, é que isso aconteça, porque enquanto isso não acontecer, a gente viu ali que o anjo disse que não era para trazer o juízo sobre a terra, até que sejam selados os 144 mil de Israel. Nós atendemos esse chamado, irmãos, e nós estamos crendo no Messias. E vocês já imaginaram, irmãos, se na carne nós somos descendentes de Israel, o que provavelmente nós somos, se não é por um lado, é pelo outro, e mais outros lados ainda. E essa palavra final diz, ó, profundidade da riqueza. Quem conheceu o pensamento de Yahweh? E eu digo mais para vocês, irmãos, com toda a ousadia que o Criador me dá. Eu creio que nós somos descendentes de Israel, e não só isso, mas somos contados na conta com tribos específicas. Nós não somos uma mistura de várias tribos, porque como é que ele conta que 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, 12 mil de outra? Ele sabe exatamente quem é quem dessas 12 tribos, e esses são os vencedores, e esses somos nós. Entenderam, irmãos? E eu digo para vocês, durante a história, no meu ponto de vista, o nosso Criador, ele foi
fazendo casamentos entre pessoas para que hoje nós tivéssemos aqui tribos puras. Eu não sei qual tribo que eu sou e não me interessa, o Eterno sabe, mas eu digo para vocês, irmãos, entre nós aqui no Brasil, nós temos alemães, nós temos italianos. Como eu disse para vocês, os italianos da minha família lá que ficou na Itália são 200, 300 pessoas. E aqui no Brasil nós somos em quase 5.000. Olhem o florescimento dessas pessoas, o quanto o Brasil está cheio de Ialdins. E é por isso que aqui vai ser o deserto, que também o irmão Romilson fala. Porque aí nós temos os 144.000, mas nós temos os outros que são Ialdins. E também eu creio sim, irmãos, que conforme o ensino do irmão Romilson, ali a questão da serpente, provavelmente nós temos então uma só descendência da serpente. E as outras duas linhagens ali que vieram através dos filhos de Noé são de Ial, tem a salvação e todos vão ser colhidos na grande ceifa que acontecerá. Mas o fato, irmãos, é que eu quero que você pense se você não tem origem judaica também. E digo para vocês, Kadosh, o que a gente chamava de santo, né, o Espírito Santo, na verdade é puro. Vocês acham que o nosso Criador, ele vai fazer uma mistura ou ele vai colher aquilo que é puro, o que é perfeito? E agora eu queria compartilhar algo muito forte, irmãos, que eu recebi na noite do ataque de Israel, que foi de sexta-feira para sábado da outra semana. Hoje é domingo, dia 15 de outubro. E isso aconteceu comigo na noite do ataque de Israel. Eu leciono italiano aqui na nossa cidade para um grupo de pessoas, sempre na sexta-feira à noite. Sexta-feira eu cheguei, falei com meu marido, dei boa noite e tal. E aí perguntei alguma novidade e ele me disse assim, não, a única coisa é o ataque que está acontecendo em Israel. E isso, irmãos, era 10 da noite, 10 da noite. E muito bem, mas eu não olhei mais nada, estava muito cansada aquela noite, porque é um dia que eu trabalho muito, e fui dormir. E naquela noite, irmãos, eu digo para vocês, eu me via num lugar deserto, eu me via no lugar de uma guerra e eu vi, irmãos, uma arma imensa, ela era preta e de madeira, uma arma com lupa. E eu vi aquela arma e eu manuseava aquela arma. E eu vi aquele lugar deserto e parecia que era uma guerra, mas eu não entrei em conflito, não lutei, não matei ninguém e também não vi exércitos nenhum. Mas aquilo foi muito forte, aquela visão daquela arma que eu peguei na minha mão. E no outro dia, que foi sábado de manhã, quando eu acordei, então dali a pouco meu marido começou a me falar, olha, tu viu, estão atacando Israel, atacaram Israel. E tudo aquilo, eu disse, sim, ontem de noite tu me falou que isso tinha acontecido. Ele me disse, não, mas não foi ontem de noite, foi essa madrugada. Então, irmãos, eu vi em espírito aquela guerra. E o meu marido, ele tinha me falado antes, ou eu sonhei que ele me falou, que Israel estaria sendo atacado, e como realmente foi atacado, horrível, irmãos, tudo isso que acontece. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós precisamos também orar por Israel, porque existe um desejo das pessoas que são contra Israel, de que eles abandonem o país. Assim que o Criador me mostrou que tudo aquilo que a mídia coloca, inclusive aqui no Brasil, é para que as pessoas saiam de lá. Inclusive as atrocidades que foram feitas com crianças, com mulheres, tudo isso está sendo mostrado que é para o povo de Israel fugir de lá. Mas por isso que o Eterno me mostrou aquela arma, porque nós temos que orar para que Israel lute. Oremos então por Israel. E oremos para que eles lutem e para que lá permaneçam, porque todo o interesse de Satanás é retirar de lá os judeus, é para que eles desistam e saiam de lá. Esse é o movimento que a mídia tem feito, inclusive no Brasil, irmãos, mas eles vão ficar lá porque eles são chamados pelo Eterno,
pegue em armas, irmãos, e lute pelo território que pertence a eles. E Israel vai dar a vitória. Mas com certeza, irmãos, estamos aí vivendo esses últimos dias e nós sabemos o que o irmão Romilson falou sobre a guerra de Gog e Magog, que vai haver esse cerco. Mas o que eu queria deixar aqui registrado é essa nossa origem. E vamos orar por Israel, sim, para que eles vençam e para que seja feita a vontade do Eterno. E era isso, meus irmãos queridos. Deixo aqui para vocês o meu abraço, paz de Yahshua Mashiach. Os vencedores, no meu ponto de vista, humildemente vos digo, eles pertencem às 12 tribos de Israel.